Bom dia, minha galerinha do sétimo ano, nossa quarta explicação sobre os conteúdos do capítulo 1 e do capítulo 2. Nós estamos trabalhando as escolas medievais, porque no sétimo ano a gente trabalha com a filosofia medieval. E nessa filosofia medieval nós vamos trabalhar principalmente a época do nascimento de Cristo, que para a filosofia são 4 escolas filosóficas, que são os cínicos, Epicuro, os estoicos e os céticos. Eu preciso saber qual é a diferença dessas 4 formas do pensar na época da mensagem de Jesus Cristo. Só para que vocês tenham uma ideia, a cultura helênica, que é a cultura grego-antiga, quando se juntou com Roma e com a mensagem de Jesus Cristo, isso se transformou na grande cultura helênica que determinou quem é o Ocidente até hoje. Então, a Grécia clássica, com a mensagem de Jesus Cristo, é basicamente um dos maiores encontros intelectuais da humanidade. Os cínicos nessa época, e essa época é mais ou menos 200 anos antes de Cristo nascer, até 300 anos depois de Cristo nascer, nós estamos trabalhando aí mais ou menos com 500 anos, os cínicos lutavam contra a opressão do poder romano. Os imperadores eram opressores, imperadores que não poderiam falar, ninguém poderia ir de encontro ao que eles pensavam. Então os cínicos trabalhavam contra isso dentro das ruas de Roma. Um deles foi Diógenes, que quando o general romano chegou junto a dele, ele falou: saia do meu sol. Então eles lutavam pelo prazer dos sentidos, pelo prazer inclusive de ser seres humanos com identidade, com pensamento individual e singular. Isso foi uma conquista humana muito difícil. Logo depois dos cínicos veio Epicuro. Epicuro, um pensador medieval, filósofo, que criou uma escola do jardim com um bosque maravilhoso. Então ele andava pelo bosque e para ele a filosofia era caminhando, dialogando. Então o diálogo caminhando era o fazer filosófico. E ele dividiu os prazeres em 3 prazeres diferentes. Os prazeres que são naturais, mas que são essenciais para a vida. Se vestir com roupa simples, normal, comer pratos simples, se alimentar e principalmente andar caminhando, filosofando, trocando ideias. Quando esses pratos são glamourosos, quando essas roupas são glamourosas, ele disse que isso não era necessário. E quando você está em destaque dentro de uma sociedade e note que a sociedade romana era opressora, ele lutava e dizia que isso não era natural e não era necessário. Então, 2 filósofos, 2 escolas. Quando eu falo 2 escolas filosóficas, não é escola de muro, com porteiro, com cantina, não é esse tipo de escola não. Mas são formas de pensamento para que você entenda quem é o mundo. No caso da escola do jardim, era um bosque. Imagine, hein, meninos, a gente começar a filosofar caminhando por um bosque bonito, hein? Trocando ideias, colocando para fora as nossas angústias, nossos sentimentos e valorizando a vida. Depois nós vamos falar dos filósofos estoicos e dos filósofos céticos. Tecnicamente são 2 formas de ver a vida diferentes. Quem eram os estoicos? Estoicos é que acreditava na vida através do destino. É meu destino estar aqui. Nesse momento eu estou sendo estoico. E me vem na cabeça um exemplo que é meio assim, mas que todo mundo entende. E eu respeito a opinião das pessoas. Mas, por exemplo, Jesus Cristo, ele foi extremamente estoico quando entregou a vida dele a Deus e foi crucificado para salvar a humanidade. Essa é uma mensagem muito forte. Ele entregou a vida para Deus, para ser o destino, o salvador da humanidade. Isso é muito bonito e muito profundo. E os céticos, o que é ser
cético? Cético é acreditar nos sentidos. É basicamente parecido com a diferença dos estoicos, entendeu? O ser cético é você colocar no sentido, na vida, nos sentimentos a sua vida e duvidar que existe algo depois. São 4 formas diferentes de entender a vida. As 2 primeiras têm como característica a luta social contra a opressão do Império Romano, e as 2 últimas são formas de vidas metafísicas, entendeu? Aquela que você se entrega ao destino e aquela que você se entrega aos sentimentos humanos, tá bom? Galera, beijo, amo vocês, estou morrendo de saudade. Até a próxima.